dia para você que nos acompanha neste feriado, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é dia 15 de novembro, feriado de Proclamação da República. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia para você. Eu sou Nolan Hubertus. Consultas, avaliações de pacientes e oferta de procedimentos estéticos, como aplicação de botox e peeling, estão entre os alvos de uma polêmica judicial que envolve médicos, biomédicos e farmacêuticos. Pelo menos 20 ações protocoladas no Conselho Federal de Medicina questionam as atribuições que devem ser restritas ou não aos médicos. Os médicos alegam que o exercício de atividades por outros profissionais pode colocar em risco a saúde dos pacientes. Já os farmacêuticos e biomédicos defendem a consolidação das classes e o direito de cuidar da saúde das pessoas. Enquanto segue essa briga na justiça, queremos saber: você é favorável à prática de atividades médicas por outras categorias, como farmacêuticos e biomédicos? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos outros destaques dessa edição. Relator de projeto anticorrupção retira texto que prevê crime de responsabilidade para juízes e procuradores. Chuva no Rio de Janeiro, 2 pessoas são encontradas mortas em Petrópolis, na região serrana do estado, isso após um deslizamento de terra. Dieta do bom humor. Você sabia que uma alimentação balanceada ajuda a diminuir o nervosismo, a ansiedade e o cansaço? Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Bom, a gente abre esta edição do Link Record News com informações sobre as estradas nessa volta de feriado. A Operação Subida já está valendo no sistema Anchieta Imigrantes. Atenção, hein? A subida será feita pelas 2 pistas da Rodovia dos Imigrantes e pista norte da Rodovia Anchieta. A descida acontece somente pela pista sul da Anchieta. Imigrantes não desce hoje, hein? A previsão é de que esta operação permaneça até a meia-noite de hoje. E para a viagem do retorno no sistema Anhanguera Bandeirantes, o período de maior movimento será entre as 15 horas e as 8 horas da noite. Para o retorno à capital pelo sistema Castelo Branco Raposo Tavares, a previsão é de fluxo intenso das 10 horas da manhã, ou seja, começou agora há pouco e segue até as 10 horas da noite. Já na Tamoios, o maior fluxo de veículos deve ocorrer entre o meio-dia, daqui a pouco, até as 10 horas da noite também de hoje. No retorno a São Paulo pelo sistema Ayrton Senna e Carvalho Pinto, a Ecopistas aguarda maior fluxo de veículos também entre as 3 da tarde, aí mais curtinho o fluxo de veículos até as 7 da noite. E a volta do feriado pode ser antecipada porque a chuva desanimou o paulistano que resolveu viajar e aproveitar o feriado curtindo a praia. Dos mais de 295 mil carros que pegaram o sistema Anchieta Imigrantes na sexta-feira em direção ao litoral, aproximadamente 225 mil já retornaram. Pelo jeito, as pessoas querem curtir o restinho do feriado em casa e evitar o tráfego pesado nas estradas. Agora a gente fala sobre a chuva no Rio de Janeiro. 2 pessoas foram encontradas mortas em Petrópolis, região serrana do Rio, isso após um deslizamento de terra causado pela chuva. Os corpos seriam de um homem de 70 anos e uma mulher de 49. A Defesa Civil do Rio de Janeiro pediu para que moradores de áreas de risco fiquem atentos às sirenes de alerta. Em Teresópolis, muitas famílias permanecem em áreas de risco e se negam a deixar as casas. No Rio, a chuva que não dá trégua desde a última sexta-feira tem causado estragos e prejuízos aos cariocas. Este vídeo mostra a situação desesperadora de um morador da Avenida Cesário de Mello, em Campo Grande, na Zona Oeste. A escada que dá acesso à residência dele se tornou uma cachoeira. A lama misturada à água da chuva jorra para dentro da casa. Em toda a cidade, 103 comunidades possuem as sirenes que anunciam chuva forte. Até agora, nenhuma foi acionada. Mas a Defesa Civil faz um alerta à população, principalmente aos moradores de áreas de risco. Nós já estamos informando a todas as lideranças comunitárias, disparando mensagem de SMS para toda uma população. Já são mais de 65 mil pessoas que recebem essas nossas informações. De acordo com a Defesa Civil, nessa primeira quinzena, choveu o equivalente a 91% do esperado para todo o mês de novembro. Essa chuva mais fraca, contínua, ela tende a ser um pouco mais tragédia
traiçoeira, porque ela está encharcando o solo, ela está deixando o solo mais saturado. Na região serrana, moradores do Vale da Revolta, em Teresópolis, sofreram com o temporal. Em 24 horas, o volume de chuva foi superior a 235 milímetros, mais do que o esperado para o mês inteiro. O resultado foi esse. Toda esta área teve que ser interditada pela Defesa Civil do município por causa dos riscos de novos deslizamentos. Os moradores precisaram abandonar as casas. O Vale da Revolta é toda esta região aqui muito povoada em Teresópolis e é dividido pela rodovia Rio-Bahia. Aqui, o barranco, muito encharcado, não suportou e acabou cedendo. Uma avalanche atingiu primeiro a parte de trás daquela casa rosa. E logo aqui mais abaixo, mais duas residências. Logo ali à frente, uma parte, como a gente pode ver, foi destelhada e esta aqui, parcialmente destruída e totalmente destelhada. Mas, felizmente, todos os moradores já não estavam mais nas casas quando tudo foi abaixo. Aqui, como vocês podem ver, uma imagem que impressiona. Lá em cima, no alto daquela mata, se formou uma grande cachoeira. Um enorme volume de água que veio arrastando terra, pedras e também árvores. Uma enorme avalanche. Por muito pouco uma tragédia não aconteceu. Olha só, tudo veio abaixo e passou exatamente entre duas casas. Esta aí foi parcialmente destruída. O morador estava trabalhando e escapou por pouco. Quem também teve muita sorte foi a moradora desta outra residência que fica bem ao lado, Dona Vera. Foi assustador, né? Foi. Foi um estrondo que mais parecia que era um canhão. Eu tô soltando. Mas foi uma coisa horrível. Que saiu quebrando tudo, jogou pedra para tudo que foi canto. A sede da Associação de Moradores, localizada numa área considerada segura da comunidade, virou abrigo para cerca de 30 famílias. O local também virou ponto de apoio para a chegada de doações, como alimentos, água, produtos de higiene e limpeza. É o essencial, né? Para manter a dignidade da galera que está aí, né? Sofrendo, já sofre tanto, tem que manter pelo menos a dignidade deles. É o mínimo que a gente pode fazer. E a repórter Carla Chaves está no Rio de Janeiro e fala como está a situação por lá neste momento. Olá a todos que acompanham o Link Record News. Apesar de ter parado de chover em Petrópolis, a situação é muito delicada porque choveu bastante durante toda a madrugada, então o solo está bem encharcado, o que representa um risco de novos deslizamentos. Um deslizamento que aconteceu na noite de ontem acabou atingindo 3 casas, 2 ficaram completamente destruídas e 2 pessoas, uma mulher de 49 anos e um idoso de 70, acabaram morrendo neste acidente. Toda a área na entrada de Petrópolis foi isolada e agora a Defesa Civil faz uma avaliação para dizer se os moradores vão poder voltar para suas casas ou se esta noite vão ter de dormir em abrigos. Obrigada, Carla, pelas informações. Olha, choveu forte também em Minas Gerais. Mais informações agora com a repórter Raquel Rocha. Oi, Raquel. Olá, pessoal do Link Record News. O volume de chuva aqui em Belo Horizonte foi tão grande que um carro de luxo avaliado em R$180 mil está submerso há 4 dias em um bairro da cidade. O dono é um comerciante que pediu a ajuda de colegas para tentar empurrar esse veículo, mas eles não conseguiram. Os bombeiros registraram várias quedas de árvore e um muro de arrimo desabou e atingiu uma casa. Felizmente, ninguém ficou ferido. Cidades como Juiz de Fora e Governador Valadares também foram bastante atingidas pela chuva. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, várias ruas e avenidas estão alagadas. A previsão é de muita chuva, pelo menos até amanhã, segundo os meteorologistas, para todas as partes do estado. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Raquel, pelas informações. E o ex-senador do PT, Delcídio do Amaral, disse em entrevista à Rádio Jovem Pan que o ex-presidente Lula acompanhava de perto tudo o que acontecia na Petrobras, onde ocorreu o esquema de corrupção revelado pela Lava Jato. O senador cassado, que chegou a ser preso por tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato, fechou um acordo de delação premiada com a Justiça. Na entrevista à Jovem Pan, disse ter decidido contar tudo o que sabia logo na primeira semana de prisão e explica o porquê da Petrobras ser tão importante para o governo petista. No caso do governo Lula, a Petrobras teve uma participação muito mais ampla no governo, porque era uma política de Estado.
Por quê? Porque a Petrobras, como alavancadora de desenvolvimento, alavancadora do crescimento do país, então isso naturalmente exigia um posicionamento claro e um acompanhamento muito mais próximo de um presidente da República e seus ministros do que, por exemplo, em outros governos. Ou seja, o Lula acompanhava de perto. Acompanhava, conhecia, claro, conhecia bem. Em outro trecho, Delcídio diz que a corrupção se tornou mais evidente no governo Lula depois do mensalão, quando era preciso manter o apoio político ao projeto do PT. Quando vem o mensalão, o governo Lula teve que se rearrumar internamente. Quando aí ele começa a compartilhar o governo, especialmente com o PMDB, escolhe o PMDB como seu parceiro principal. E, consequentemente, a Petrobras passa a ter um papel fundamental do seu ponto de vista político, né? Do seu ponto de vista de azeitamento da máquina política, né? E de sustentação do governo. Então, eu acho que é ali que começam os primeiros passos que levaram a essa situação difícil. Bom, os advogados de Lula disseram que o ex-presidente está processando Delcídio do Amaral. O ex-senador teria mentido sobre a participação de Lula na tentativa de comprar o silêncio de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, que fez acordo de delação premiada. E que outras ações serão movidas por causa dessas novas declarações do ex-senador. Operação Lava Jato foi um dos principais temas da entrevista concedida pelo presidente Michel Temer ao programa Roda Viva, da TV Cultura, exibido na última noite. Temer afirmou que uma eventual prisão do ex-presidente Lula pode causar instabilidade. Segundo ele, haverá movimentos sociais e toda vez que um movimento contesta uma decisão do judiciário, pode gerar instabilidade. Ele disse também que ninguém deve ser morto politicamente só por ser investigado, numa referência a ministros e apoiadores de seu governo que tiveram os nomes citados por delatores. Questionado sobre 2 citações a seu nome em investigações, Temer afirmou que uma doação de 10 milhões de reais feita pela Odebrecht destinava-se ao Diretório Nacional do PMDB, o que pode ser comprovado pela prestação de contas. Bom, agora a gente fala sobre uma trégua entre o Legislativo e o Judiciário. O relator da proposta de combate à corrupção, Onyx Lorenzoni, voltou atrás na decisão de prever punições para magistrados e procuradores. Os detalhes agora sobre esse caso com a repórter Venina Nunes. Olá, bom dia. O relator tomou a decisão depois de uma reunião com a cúpula da Operação Lava Jato após a péssima repercussão da medida. O que se entendeu é de que se tratava de uma tentativa de engessar o trabalho do juiz Sérgio Moro, já que existe aí uma lista de deputados e senadores investigados. Onyx Lorenzoni retirou do pacote anticorrupção o item que previa crime de responsabilidade para promotores, procuradores e juízes. A legislação atual prevê crime de responsabilidade para presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, ministros de Estado, governadores e secretários estaduais. Onyx Lorenzoni voltou a descartar a possibilidade do pacote prever anistia à prática de Caixa 2. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Venina, pelas suas informações. E agora seguimos ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está Fabiana Vantucci. Fabi, muito bom dia para você. Quais são os destaques deste feriado aí em Curitiba? Bom dia para você, mais uma vez. Bom dia. Oi, Nona e Lidiane, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, a gente continua falando de Lava Jato por aqui e o nosso destaque envolve um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha só, o juiz Sérgio Moro determinou que a Polícia Federal retire o nome do ministro Dias Toffoli de um dos relatórios da operação. A decisão foi tomada após Moro receber o relatório da quebra do sigilo telefônico do empresário Maurício Bunlai, filho do pecuarista José Carlos Bunlai, ambos investigados na Operação Lava Jato. Ao analisar a agenda do celular que foi apreendido, a Polícia Federal encontrou contatos de várias autoridades e concluiu que a família Bunlai tinha influência no Partido dos Trabalhadores e sobre outros agentes da administração pública. No documento, a PF afirma ainda que a influência atingia também a Suprema Corte, na pessoa do ministro Dias Toffoli. Ao tomar conhecimento da citação do ministro, Moro determinou que o relatório seja refeito em 3 dias e pediu que a Polícia Federal esclareça o ocorrido.
Para o juiz, a afirmação é leviana e as análises policiais devem se resumir aos fatos constatados. A Polícia Federal afirmou que vai retirar o nome do ministro do relatório. E agora vamos saber como está a movimentação nas rodovias paranaenses na volta desse feriadão prolongado. O fluxo de veículos começa a ficar mais intenso a partir de agora. Nós vamos conferir algumas imagens ao vivo do acesso à BR-376, que liga o estado a Santa Catarina. A gente tem imagens aí de Garuva. De acordo com a concessionária que administra o trecho, 42 mil veículos devem circular pela rodovia hoje. O movimento já é intenso neste momento e deve ficar assim até às 10 da noite. E agora falando um pouquinho sobre a BR-277, que liga Curitiba ao litoral do estado, movimento também intenso por lá, cerca de 24 mil veículos devem subir a serra. A previsão é de que 1.300 carros circulem por hora na rodovia sentido Curitiba. Mas ainda tem muita gente aproveitando a folga lá no litoral, viu? A gente vai dar uma olhadinha agora em imagens ao vivo da praia de Matinhos. O clima não ajudou muito, a previsão aí de tempo nublado com chuva, o solzinho até aparece aí em alguns momentos, mas isso não desanimou o pessoal não, que ainda está por lá curtindo a folga. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos com vocês aí no estúdio. Um bom trabalho a todos e um ótimo feriado. A gente se vê amanhã. Ótimo feriado, Fabiana. Obrigado pelas suas informações. Até amanhã. Até amanhã, Fabiana. Bom, e consultas, avaliações de pacientes e oferta de procedimentos estéticos como aplicação de botox e peeling estão entre os alvos de uma polêmica judicial que envolve médicos, biomédicos e farmacêuticos. Pelo menos 20 ações protocoladas no Conselho Federal de Medicina questionam as atribuições que devem ser restritas ou não aos médicos. Em setembro, médicos obtiveram liminar proibindo o atendimento em consultórios farmacêuticos, a prescrição de alguns medicamentos e a verificação de alguns sintomas. Em outubro, uma ação do Conselho Federal de Medicina cancelou de maneira temporária a aplicação de botox e a realização de peelings por biomédicos. Os médicos alegam que o exercício de atividades por outros profissionais pode colocar em risco a saúde dos pacientes. Por outro lado, os farmacêuticos e biomédicos defendem a consolidação das classes e o direito de cuidar da saúde das pessoas. Muito bem, diante disso, a enquete do dia, você é favorável à prática de atividades médicas por outras categorias, como farmacêuticos e biomédicos? Aproveite e vote nas nossas redes sociais, na nossa enquete. Entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Para isso, sempre utilize a hashtag #LinkRecordNews. Expresse também o que você pensa pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Até a segunda edição do Link Record News, que começa às 3 horas, ao vivo na sua tela, o resultado oficial da enquete para você. Bom, agora infelizmente a gente fala sobre violência. A casa do dentista morto por pichadores, lembra? Volta a ser agora alvo de criminosos em São Paulo. O primeiro ataque aconteceu em agosto desse ano. 3 homens continuam foragidos. Pichação de novo. A história se repete 3 meses após a sequência de crimes que abalou a família de seu Manuel. Muito difícil a gente acreditar nisso aí. A palavra liberdade e uma assinatura foram escritas pelos pichadores neste final de semana. Peritos estiveram no local, na zona oeste de São Paulo, para colher provas. A polícia tenta descobrir se os vândalos de agora são os mesmos que agiram na madrugada de 6 de agosto. Naquele dia, câmeras de segurança flagraram os pichadores. Eles ficam na frente da residência durante 5 minutos, tranquilamente, e partem para uma rua próxima. Seu Manuel sai atrás do grupo para tirar satisfação. O filho dele, o dentista Wellington da Silva, acompanha o pai. Os dois acabaram brutalmente espancados. Wellington morreu horas depois. Seu Manuel teve o braço amputado. Foi esta câmera aqui, da própria casa de seu Manuel, que registrou a ação dos pichadores. Pelas imagens, os investigadores fizeram o reconhecimento dos 6 acusados. Mas desta vez, não há gravações. É que o disco de armazenamento está apreendido com os policiais desde o início de agosto, quando o crime aconteceu. 3 pichadores estão presos e outros 3 permanecem foragidos. A família reclama da investigação
diz que a demora da polícia em solucionar o caso favorece os criminosos. Eles estão debochando da justiça, da lei, do judiciário. Minha família está indignada com tamanha ousadia. Bom, a gente procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber sobre o andamento dessas investigações, mas a gente não recebeu resposta. Análise desse caso agora com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. A nova pichação na casa do dentista que foi morto por esses vândalos é uma afronta à polícia e uma ameaça à família. Afinal de contas, 3 desses criminosos ainda estão em liberdade. Uma mulher e 2 homens estão presos, outros 3 continuam em liberdade e a polícia, segundo a própria família, não tem feito nada para tentar localizá-los e prendê-los. Será que essas pessoas que picharam a casa, elas ignoravam quem morava ali? Quem foi assassinado por causa de uma outra pichação? Eu não acredito. Eu acho que é uma intimidação, é uma ameaça, porque o irmão do dentista assassinado é o que está cada vez mais lutando para que a polícia possa prender os criminosos. Os 3 primeiros foram identificados porque o irmão dele é que fez uma pesquisa nas redes sociais, identificou os homens que estavam naquelas imagens que foram feitas a partir de uma casa vizinha, e aí a polícia acabou prendendo os 3, apesar de que 2 deles se apresentaram. Agora, os outros 3 continuam em liberdade. E a polícia, pelo que o irmão disse, não tem se empenhado, não tem feito nenhum esforço para poder localizar e colocar na cadeia estes outros 3 criminosos. De qualquer forma, a gente continua cobrando, a gente continua não esquecendo, a gente continua pedindo para que as autoridades modifiquem as leis e punam os pichadores como eles devem ser punidos, com a cadeia. É o que nós esperamos. Obrigada, Lombardi. Bom, agora 11 horas e 26 minutos, horário brasileiro de verão. Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes e a seguir você vai ver. Pesquisa mostra que metade dos trabalhadores vai usar o 13º para comprar presentes de Natal. E ainda, quase 30% dos brasileiros não sabem ler ou escrever. Os detalhes em instantes aqui no Link Record News. Até já. 11 horas 31 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta à sua tela. Um oi muito especial à Lia, nossa telespectadora que nos acompanha sempre e manda mensagens muito carinhosas aqui prestigiando o Link Record News. Bom, a gente volta com um flagrantes no plural. Isso porque é uma prática que tem sido comum nos pedágios nas rodovias brasileiras, Lidiane. Nolan, motoristas de caminhões desrespeitam as cancelas e passam sem pagar. Um deles foi flagrado 350 vezes fugindo do pedágio. Em alta velocidade, os motoristas desses caminhões passam juntos pela praça de pedágio sem fazer o pagamento. Este arranca a cancela. São várias as imprudências. Veja que o carro passa colado na traseira do caminhão. O outro adota a tática contrária, vai devagar para furar a cobrança. O usuário, uma vez que pratica uma ação dessa, ele põe em risco a vida dele e a vida de terceiros, e principalmente da toda a nossa equipe que está aqui trabalhando, né? Que está aqui para atendê-lo. E aí ele pode ocasionar uma colisão traseira, ele pode ocasionar um atropelamento de um funcionário e machucar alguém com essa atitude. Mas se eles escapam do pagamento, não conseguem fugir da multa e nem da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, junto com a concessionária, tem o vídeo monitoramento. Então, a cada vez que ele fizer isso, recebe uma multa por evasão do pedágio. Existe uma multa específica para isso, quando a placa dele estiver legível. Tem alguns que chegam a adulterar ou tapar a placa. Nesse caso, havendo o comando da PRF junto ao pedágio, ele é preso em flagrante e levado à delegacia civil. Falta de aviso não é. Diversas placas alertam sobre a punição. A comunicação visual também tem ajudado muito nesse trabalho. De janeiro a setembro deste ano, houve uma redução de 63% no número de evasões. Só para vocês terem uma ideia, em janeiro foram 16.300 evasões. No mês de setembro, esse número caiu para 6.000. E é aqui, na via de cobrança automática, que essas irregularidades acontecem. A multa para quem passa a cancela sem pagar o pedágio é de R$ 191,54 e rende 5 pontos na carteira do motorista.
Realmente uma atividade muito perigosa que coloca em risco também a vida de outras pessoas, como aquele flagrante nas imagens, onde o caminhão passa com tudo e acerta a traseira de um veículo de passeio. Bom, a gente fala agora de um outro assunto, porque apesar das dívidas, os brasileiros estão dispostos a gastar nas compras de Natal. Uma pesquisa revelou que metade dos trabalhadores vai usar o 13º para comprar presentes. Isso é uma boa notícia, claro, para o comércio, mas agora um alerta para quem está com as contas atrasadas. Tem muita gente em contagem regressiva. A primeira parcela do 13º salário deve ser paga no dia 30 de novembro. E é a parcela maior, sem nenhum desconto. Um dinheiro mais do que bem-vindo. Então é melhor comprar à vista com 13º de que estar comprando a prazo, porque aí no cartão é horrível de comprar. A injeção de dinheiro do 13º salário movimenta o comércio e o setor de serviços. Em ano de crise, mais do que nunca o trabalhador fica na dúvida: comprar ou pagar dívidas? O que fazer primeiro? Uma pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, e dos lojistas, mostrou que 5 em cada 10 brasileiros pretendem usar pelo menos parte do valor para fazer as compras de Natal. 10% pretendem usar todo o dinheiro nisso. 26% estão preocupados mesmo em organizar a vida financeira. Prioridade sempre, que aí ganha desconto, né? Não paga juro. Para este economista, a crise vai fazer com que o trabalhador coloque um pé no freio nas compras. Pagar as contas primeiro é prioridade. As pessoas acabam diminuindo seus gastos, sentiram a crise e aí então estão um pouco mais retraídas no consumo. O jeito é equilibrar os gastos para não aumentar as dívidas e garantir os presentes de fim de ano. Tem que fazer o dever de casa. As pessoas precisam urgentemente, sempre com ou sem crise, gastar menos do que você ganha. Bom, a gente acabou de mostrar que o brasileiro está disposto a gastar em compras de Natal. E no centro de São Paulo, exatamente na rua 25 de março, o comércio já sente essa tendência. Mais detalhes agora com a repórter Luísa Torres. Olá, pessoal do Link Record News. Segundo o levantamento, 53% dos brasileiros querem usar parte do 13º salário para fazer as compras de Natal. Esse número é um pouco menor do que do ano passado, quando 59% dos brasileiros utilizaram o 13º. Aqui na 25 de março, o maior comércio de rua popular do Brasil, o movimento está começando a aumentar. Algumas lojas já estão abertas desde cedo e nem o frio, nem esse clima de chuva tem espantado as pessoas, viu? A previsão é que milhares de pessoas venham para cá para aproveitar o último feriado prolongado do ano e comprar os presentes de Natal. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado, Luísa, pelas suas informações. E a crise financeira do Brasil faz crescer o número de desempregados. Já são mais de 12 milhões. Muita gente, né, Lidiane? Mas, uma operadora de telemarketing que perdeu o emprego, deu a volta por cima e se tornou um exemplo de superação. Ela virou diarista e usou o bom humor e a criatividade para voltar ao mercado de trabalho, como mostra a reportagem de Viviane Barbosa. A inspiração veio do cinema. A montagem do filme Kill Bill foi a melhor de todas, porque eu fiquei com o corpo da Uma Thurman e foi muito legal. Anúncios criativos para driblar a crise financeira. Eu acredito que sentar, chorar não vai resolver todos os problemas. Eu tenho que fazer alguma coisa e se eu vou fazer rindo. A paulista Verônica Oliveira, de 35 anos, cria posts na internet inspirados em séries e filmes de Hollywood. Uma maneira que ela encontrou de divulgar os serviços de diarista. Toda referência de cultura pop eu acho muito legal, então eu fiz algumas montagens e postei às 11 da noite. Quando eu acordei, tinha milhares de curtidas. E honestamente, eu achei que ninguém ia dar atenção, assim, ia falar, que boba. E foi bem legal. Rapidamente, as montagens viralizaram. Mais de 8 mil curtidas e 2 mil compartilhamentos em poucos dias. Todo mundo querendo contratar Verônica. Eu tento responder, eu coloquei o número do meu telefone, então eu recebo tudo por mensagem. Eu vou respondendo as mensagens de baixo para cima, da mais antiga, e vou tentando, anotando no caderninho, marcando quem é que vai, aonde é o bairro, quantos cômodos, o tempo médio que eu vou levar, e vou marcando as pessoas.
A fama repentina e o trabalho de diarista acabam de fazer parte da vida de Verônica. Tudo ainda é muito novo. Ela era operadora de telemarketing de uma empresa de saúde, responsável pelo agendamento de exames. A empresa em que trabalhava faliu. Mãe de um casal de filhos de 17 e 8 anos, ela viu a vida mudar da noite para o dia. Ficou sem emprego, sem salário, não tinha dinheiro para nada. Perdeu a casa e aí bateu o desespero. Veio a depressão e Verônica acabou internada. Até pouco tempo, ela e os filhos viviam com apenas um salário mínimo. O dinheiro mal dava para pagar o aluguel desse cômodo e comprar comida. A gente sabe que a primeira semana do mês é tranquila, o resto a gente não faz ideia. Então eu sempre contei com a ajuda dos amigos, com a ajuda da família, para conseguir manter o mínimo dentro de casa. Eles moram nesta vila com 13 kitnets. A família vive em um espaço com poucos metros quadrados. Às vezes ela ouve comentários cheios de preconceito, mas prefere não dar ouvido. Você não acha humilhante limpar a casa de outra pessoa? Não, não é humilhante. Humilhante é não poder sustentar a sua casa, humilhante é fazer coisa errada. Agora, chegar em casa com a sacolinha do mercado cheia, falar, galera, eu fiz um trabalho e tem aqui uma grana, vamos comer alguma coisa muito bacana hoje, vamos passear. Isso é o máximo e não tem nada de humilhante nesse trabalho. Nesta república moram 7 garotas. São uma das primeiras clientes da Verônica. Por aqui o serviço já foi aprovado. Ela chegou, por onde eu começo? O que vocês querem que eu faça? Trocando ideia, conversando. Eu pego um pouquinho de cada pessoa com quem eu trabalho. Então eu sempre saio um pouco mais criativa, um pouco mais decidida, um pouco mais filosófica às vezes, e é muito bacana isso. Eu aprendo muito em cada lugar que eu trabalho. Verônica acredita que o novo trabalho pode mudar a vida da família. A agenda dela está lotada e já faz planos com esse dinheiro. Eu tenho a ideia, sim, de continuar fazendo as faxinas e, quem sabe, até fazer uma empresinha de faxinas. Faxinas hipster, faxina moderna, faxina mega legal para a galera que quer um serviço diferente. O serviço oferecido por Verônica realmente é bem diferenciado. Além de ter um amplo conhecimento sobre filmes, ela ainda tem facilidade com outros idiomas. O inglês não é fluente, mas eu consigo me virar muito bem e até um pouquinho de japonês eu falo. E às vezes a pessoa fala, poxa, você podia ter feito marketing, você podia trabalhar na empresa que eu trabalho. Se depender da garra e da força de vontade da Verônica, o final feliz dessa história está garantido. Não tem nada mais gostoso do que você chegar na sua casa e sua casa tá super bonitinha, arrumadinha e cheirosinha. Então é o que eu quero para mim e é o que eu quero para as outras pessoas também. Bacana, criativa. Né, e a gente percebe também que por mais que o mercado realmente seja complicado, em meio a toda essa crise, vale muito a determinação, a força de vontade. E aí, ó, a Verônica mostrando que não tem problema realmente em fazer faxina, por exemplo, o que ela quer realmente é uma atividade que a remunere para que ela consiga sustentar os filhos, sair com eles, ter o que comer. Isso sim é bacana, gratificante e mostra a determinação dela. E o legal muito que a gente viu na reportagem é que ela leva o bom humor à casa das pessoas também, né? Além de deixar a casa limpinha, leva muito bom humor e criatividade. Muito legal, e parabéns a Verônica. Tudo muito rápido, como ela disse, em cada lugar ela pega um pouquinho de cada dono ali, de cada patrão e começa a se alimentar com conhecimento. Vai aprendendo. Infelizmente não é isso que acontece com todos os brasileiros, porque quase 30% da população não sabe ler ou escrever. Mas uma pequena cidade do Piauí está conseguindo mudar essa triste realidade. Para isso foi preciso investir nos professores e contar com o apoio da família dos alunos. Dona Antoneide vive na escola, mas como funcionária. Como aluna, ela só teve 1 ano de estudo, quando criança. Nós somos 14 irmãos e meu pai sempre viveu da roça e a gente não tinha aquela oportunidade. Milhões de brasileiros têm histórias parecidas. 27% da população não sabem ler e escrever, de acordo com o Indicador de Alfabetismo Funcional, o INAF. A maior parte vive em pequenas cidades de até 50 mil habitantes no Nordeste. Municípios como Castelo do Piauí.
Aqui, segundo o IBGE, quase 40% dos moradores com mais de 15 anos são analfabetos. 10 anos atrás, o índice de desenvolvimento educacional de Castelo era de 2,8. A média nacional naquela época era de 3,8. A evasão escolar era muito alta. De 100 alunos que entravam na escola, 7 abandonavam os estudos. E muitos professores nem nível superior tinham. Só que a cidade aprendeu a lição, fez parcerias, investiu na formação de professores e mudou a cartilha. Os professores foram a chave dessa mudança, explica a secretária de Educação. Houve essa parceria com a Universidade Estadual do Piauí, a universidade veio para cá, né? E os professores fizeram, em 2000, os professores fizeram vestibular. E em 2001 começou a faculdade, né? Muitas escolas rurais que antes reuniam várias séries em uma só classe passaram a dividir os alunos em turmas conforme a idade. A família também passou a ter papel fundamental. A gente não consegue fazer educação sozinho. É necessário que tenhamos essas parcerias que nos ajudem, porque fazer educação não é um trabalho fácil. Hoje, crianças como Sueli encontram na própria sala de aula exemplos a seguir. Um dia eu quero ser uma professora. Por que professora? Porque é uma profissão boa, ajuda os outros a se formar e ajudar a trabalhar. Dona Antoneide fez questão que os 8 filhos fossem para a escola. Estudar para vencer e conseguir o objetivo para eles, que hoje eu vejo que se eu tivesse estudado, eu não seria desse tamanhozinho, talvez eu tivesse crescido mais. Ela mal sabe o tamanho que tem. Criou sozinha os 8 filhos e conseguiu que os mais velhos fossem aprovados em universidades públicas. O caçula, Cícero, segue o caminho dos irmãos. Depende da minha força de vontade, do meu querer de aprender, do meu querer de me formar na minha vida e ser alguma pessoa na minha vida. Tomara que ele consiga, né? Que bonitinho. Bom, hora de falar então sobre língua portuguesa aqui no Link Record News. E para isso a gente recebe o professor Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Rodrigo, bom dia para você. Bom dia aos telespectadores. Com muito prazer aqui nesse feriado que eu estou aqui para a gente falar de língua portuguesa. Acabei de assistir a matéria Como é importante a participação da família no processo de educação. É um detalhe bastante importante, que o professor tem a sua função, que a família tem a sua função, que juntos a gente possa realmente prover uma educação cada vez de mais qualidade. Por falar em família, obrigada por ter vindo aqui. Hoje é feriado, ter deixado a sua família em casa. Ah, é verdade. Os 2 filhos. Os 2 filhos, aliás, João e Luiz estão assistindo aí agora, com certeza. Então, um beijo para vocês, filho. Feriadão, já eu tô de volta aí em casa para a gente falar de língua portuguesa. Vou contar um segredo. O João tem prova de português amanhã. Ah, meu Deus. Imagina com um professor de português em casa, tadinho, né? Ah, mas bom pra ele, né? Um privilégio. É, privilégio. Mas tem pressão. Tem. Não, imagina. Tem um pouquinho de pressão, vamos chamar assim, um pouquinho, né? Mas, enfim, nós separamos algumas questões hoje bastante interessantes. Aliás, antes aqui de a gente começar o programa ao vivo, a gente já estava conversando aqui no estúdio e é engraçado como algumas coisas realmente pegam na hora de falar. Eu vou começar a falar sobre verbo de novo, que, aliás, é impressionante. Quando a gente fala de verbo, o que chega de mensagem, o que chega de dúvida, e eu anotei aqui como uma das dúvidas que chegaram, aliás, no Facebook mesmo da Record News, o pessoal mandando mensagem nos comentários, dúvidas, e aí eu seleciono algumas para a gente falar. Hoje, por exemplo, chego ou chegado. Por exemplo, você vai dizer, eu havia chego, eu havia chegado, e aí eu trouxe uma ilustração aqui para a gente conversar. Os verbos abundantes, né? Para que eu não precise ler, veja, o que são verbos abundantes? São aqueles verbos que têm, por exemplo, na forma particípio, que é a forma passada, 2 formas de utilização. Será que o caso do chegar, a gente tem chego e chegado? E aí eu respondo para vocês, o verbo chegar ele não tem particípio abundante, né? O correto é chegado e não chego. Mas aí eu pergunto, por que será que as pessoas confundem tanto, né? Veja, quando eu conjugo na primeira pessoa do presente no indicativo, por exemplo, eu falo assim, eu chego aqui todos os dias 10 horas. Veja que eu uso eu chego. Eu uso, por exemplo, eu falo, eu uso eu passo, eu faço. Na hora que a pessoa usa o eu de novo, eu havia, né, alguma coisa, a pessoa faz a acepção de eu chego, eu havia chego e não usa o havia chegado. E acaba confundindo o que é um verbo abundante, ou seja, que tem 2 formas para colocar o particípio, no caso passado, e o que não tem.
Por isso que dá essa confusão. E aí eu trouxe alguns, a gente estava falando, né? Eu trouxe acender, aceitar, quais são realmente abundantes. Acender você pode usar tanto aceso, né, como acendido, e essa é importante. Muita gente usa o aceso e acha que está errado usar o acendido. A gente estava conversando aqui, né, Nola? Não tem nessa lista que eu separei, o imprimir, né? Impresso ou imprimido? Imprimir é um verbo abundante também. Então, cabe também imprimido. Impresso e imprimido, as duas estão corretas. Eu havia impresso documentos. Eu havia impresso, eu havia imprimido, as duas estão corretas. E eu coloquei alguns outros verbos, né? Corrigir, corrigido e correto. Eleger, esse é engraçado. Dificilmente as pessoas usam nesse caso, né? As pessoas falam muito eleito e usam pouco elegido, né? Mas elegido ainda é considerado. Creio eu, como a gente sempre conversa aqui, por conta do uso de tanto as pessoas usarem o eleito e esquecerem, vamos chamar assim, o elegido, é provável que daqui a algumas décadas o elegido caia. Então, mas ele por ainda exemplo, existe. Ele foi elegido em primeiro turno? Já pensou? Eu nunca ouvi um jornalista, principalmente agora, por exemplo, tivemos as eleições municipais aqui em São Paulo, o Dória, noticiado em todas as redes de televisão, de rádio, de internet, etc. Não vi ninguém dizer ele foi elegido no primeiro turno. Todos dizem ele foi eleito no primeiro turno, mas elegido não está equivocado. É o que eu sempre digo, a diferença entre o que ainda é a regra e o que é o uso. Daqui a pouco a gente vai dar outros exemplos. Eu falo sempre para você ir de casa, a gente tem que saber a regra, a gente tem que saber como se porta formalmente na língua portuguesa e a gente tem que entender o uso, porque a língua muda. Aí tem expulsar, entregar, extinguir, fixar, né? Fritar, fritado e frito, limpar, limpado e limpo, prender, prendido e preso, né? E outros verbos que a gente colocou. Eu não coloquei nessa ilustração o imprimir, que a gente falou, mas aqui já sanei a dúvida. Impresso e imprimido, os dois têm o particípio abundante. Isso só checando uma listinha dessa. A gente não tem uma regrinha que a gente possa saber quais são os verbos que pode e não pode. Tem, às vezes, alguns professores que acabam dando algumas dicas. Quando o verbo é assim, quando o verbo é assado. Eu não condeno, cada professor tem a sua metodologia de ensino, eu não vou condenar. Mas o que eu quero dizer? Vai aparecer muita exceção, Nola. Então aí a pessoa vai ficar confusa. Mas aquele que terminou com tal, agora vai terminar... Não. Consulta o dicionário, clique em conjugação, como eu já falei, vai aparecer o particípio. Se tiver duas formas de particípio, use as duas formas. Se tiver uma forma, use uma forma só, quando você precisar da formalidade do idioma. O ideal é consultar um dicionário. Não tem forma melhor de aprender. Eu falo muito para os meus filhos, como a gente estava dizendo aqui, teve dúvida? Vai ao dicionário. Quando cria esse hábito, é muito bacana, porque você vai perceber que com o tempo, consultando o dicionário, consultando a gramática, o conhecimento vem. Aliás, Rodrigo, precisa-se de dicionário ou precisam-se de dicionários? Pois é, o verbo precisar, e a gente encontra nesse caso do precisam-se ou do precisa-se, muitos anúncios, né, que a gente encontra. E aí, nesse caso do verbo precisar, ele pressupõe a preposição de. E no caso do precisar, esse precisa-se, esse se, é o que a gente chama, cuidado, as palavras em língua portuguesa às vezes assustam as pessoas, mas vamos lá, índice de indeterminação do sujeito. Mas calma, leia, índice de indeterminação do sujeito, ou seja, o sujeito não está sendo determinado. Portanto, quando você fala precisa-se e você colocar a preposição de, pode ser no plural ou no singular o que vem depois. Por exemplo, precisa-se de operadores, a gente estava falando, operador ou operadores de telemarketing. Veja, se você colocar operador no singular ou operadores no plural, tanto faz. Você vai usar no singular, precisa-se de, porque justamente por conta desse índice, esse se, de indeterminação do sujeito, o verbo fica no singular. Então, repetindo, para todo mundo em casa entender com calma e tranquilidade, o verbo precisar, como ele tem a preposição de em sua regência, e esse índice de indeterminação do sujeito, o se, precisa ser de, no singular, mesmo que o que virá depois, operador, operadores, etc., mesmo que estiver no singular ou no plural, tanto faz, a gente vai usar precisa-se no singular. Outros verbos não. Aluga-se. Outros verbos não, mas, por exemplo, aluga-se ou alugam-se, vende-se ou vendem-se. Isso eu vou dizer uma coisa para você. Isso é uma polêmica em língua portuguesa. Tem gramático, inclusive, que na internet troca farpa. É verdade, né? Os gramáticos também usam as mídias sociais, às vezes discordam. E isso gera uma confusão muito grande. Porque alguns vão dizer que quando você fala, por exemplo, aluga-se casas ou alugam-se casas, que você vai dizer assim, as casas são alugadas. Você vai colocar na passiva, você vai colocar as casas são alugadas. Quando você coloca na passiva, vão dizer, ora, tem que ser então no plural a conjugação, né? A concordância, perdão. Tem que ser no plural, então alugam-se casas.
Outros vão dizer, não, aquele C quer dizer da pessoa que vai alugar. E quando você fala aluga-se, é alguém está alugando. Então, o que eu aconselho para o pessoal de casa e a sua dúvida? Quando você faz a concordância com o plural, não tem erro. Hoje, a orientação gramatical é faça a concordância com o plural. Portanto, vendem-se, no plural, casas, alugam-se casas. Quando não tem a preposição, você vai fazer a concordância entre o verbo e o substantivo. Se o substantivo estiver no plural, o verbo vai para o plural. Se o substantivo estiver no singular, o verbo vai para o singular. E é isso que a gente vê muito em anúncio, né? Principalmente esse tipo de termo é colocado em anúncio, em placas também. Acho que não mais que isso. Não mais do que isso, mas eu volto a dizer. Por que a gente tem essa polêmica? Eu brinquei das farpas dos gramáticos. Porque uma coisa é a regra, outra coisa é o uso. Quando o uso vai forçando a regra, o que acontece? A regra acaba incorporando o uso. Olha o nome que a gente dá, normas. O que são normas da língua? Ou, por exemplo, normas e leis vigentes na sociedade? É aquilo que é normal para o cidadão, é aquilo que é normal para o usuário de uma língua. Ora, o que é normal? Aquilo que a gente usa. Então, qual a nossa cabeça como professor de português? Passar para todo mundo o acesso a uma educação de qualidade, ou seja, ele tem que saber as regras gramaticais do português, mas ele também tem que saber que o uso que ele faz deve ser levado em consideração em diversos contextos. É aí que eu falo de trazer a língua portuguesa como querida e não como temida. Explicar, olha, o que você está usando agora faz parte do uso e num contexto informal, ele é aceito. Mas eu te convido, vamos aprender como faz no contexto formal? Eu acho que ter essa flexibilidade é bastante importante para o aluno saber a formalidade e a informalidade. Tá ótimo, Rodrigo. Obrigada pelos esclarecimentos. Prometemos, olha, filhotes do Rodrigo, que não vamos roubar mais o papai. Nesse momento, nós encerramos aqui o quadro. Muito obrigada. E esperamos você na próxima semana. Hoje é... Não, hoje é terça. Estamos no feriado. Quinta-feira eu estou aqui. Tem algumas questões aí de calça, óculos que mandaram. Separei uma dica muito bacana. Na quinta-feira a gente conversa sobre isso. Rodrigo, obrigado, tá bom? Viu? Eu que agradeço. Um bom dia para todo mundo. Bom feriado. Até quinta-feira, Rodrigo. Bom, o Link Recanões faz uma pausa agora para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. No próximo bloco você vai ver Barack Obama chega à Grécia para a sua última viagem como presidente dos Estados Unidos. E ainda maior avião do mundo atrai multidão ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora, meio-dia em ponto. Uma boa tarde para você. Voltamos com interatividade. Há uma polêmica envolvendo médicos, farmacêuticos e biomédicos na justiça. Os médicos questionam se as atividades até então, que eram atribuídas apenas à classe médica, podem ser realizadas também por esses profissionais. Há uma briga na justiça e, enquanto isso, nós estendemos essa discussão até você. Perguntamos se você é favorável à prática de atividades médicas por outras categorias, como, por exemplo, farmacêuticos e biomédicos. Entre esses procedimentos, a aplicação de botox, realização de peelings, consultas, por exemplo, em farmácias também e prescrição de medicamentos que não precisam ali do receituário. Isso tudo é colocado em discussão. Nós perguntamos para que você interaja pelas redes sociais com a hashtag LinkRecoNews ou pelo nosso WhatsApp. Pelo nosso WhatsApp, o número 11-95307-1851 aparece aí na sua tela. A gente já tem participação aqui, a gente vai ver agora. Olha só. O Jailson do Maranhão mandou pra gente, não sou a favor. Se às vezes até os médicos cometem erros, imagine quem não tem capacitação adequada. Tá aí a opinião do Jailson. Obrigado, Jailson. O Paulo, de Carapicuíba, São Paulo, compartilha o seguinte: esses procedimentos devem ser feitos por especialistas e com suporte técnico adequado. Pode parecer simples para outros profissionais, mas também pode ter complicações. Obrigada, Paulo, pela sua mensagem, pela sua participação. Faça como eles. Siga, então, mostrando o que você pensa até a segunda edição, o resultado oficial da enquete para você. Bom, enquanto você vota, a gente faz um alerta, ó. Atenção para não cair no golpe do falso boleto do IPTU. Golpistas estão mandando faturas para a casa de contribuintes. Quem paga, manda o dinheiro para a conta de bandidos e aí, além de tudo, continua devendo imposto. O golpe do falso boleto do IPTU tem feito muitas vítimas em São Paulo. A semelhança entre os demonstrativos é grande. E você, será que saberia identificar qual dessas faturas é a verdadeira? O Marcos teve um trabalhão e não conseguiu perceber as diferenças. Olhando assim de imediato, não consigo não, porque
é muito parecido um com o outro, com o original do falsificado. Se chegar na casa do senhor qualquer um desses aí, o senhor acaba pagando? Infelizmente eu acabo pagando, porque é muito bem feita a falsificação dele. Há relatos de contribuintes que receberam em casa a cobrança pelo correio. Outros dizem que fizeram buscas na internet pela segunda via do imposto e chegaram a sites que apenas se parecem com o portal da Prefeitura de São Paulo. Quem fez o pagamento enviou o dinheiro diretamente para a conta dos golpistas e ficou com a dívida junto à Prefeitura. O povo é honesto em tudo, nos seus direitos, em renda e tudo, e acabam fazendo essa palhaçada com a gente. O diretor do Departamento de Arrecadação do município dá dicas para que as pessoas não caiam no golpe e mostra como são elaborados os falsos boletos. Todas as que a gente detectou até agora, eles estão colocando aqui reajuste do IPTU. E não existe nenhuma cobrança feita pela Prefeitura em que a gente coloca aqui reajuste do IPTU. Então, se o contribuinte recebeu essa notificação, esse boleto, e leu lá reajuste do IPTU, pode saber que essa notificação é falsa. É importante ficar ligado nas diferenças para o original. Cobrança mensal, além dela ser colorida, ela tem um quadro aqui do lado e a gente não verificou esse quadro em nenhuma das cobranças falsas que foram utilizadas até agora. E esse quadro mostra o que o contribuinte pagou e o que ele não pagou. Ao receber o imposto, é indispensável checar se todos os dados pessoais e do imóvel estão corretos. Na internet, a dica de segurança é ir diretamente ao portal da Prefeitura. Então, o contribuinte entra no Google, ao invés de entrar no site da Prefeitura, digita lá, segunda via da notificação de lançamento. O primeiro site que aparece é um site desses fraudadores. E aí ele vai lá, acessa esse site e gera um boleto que não tem nada a ver, na verdade ele é bem parecido, mas que não é o boleto do IPTU da Prefeitura. Quem tiver alguma dúvida pode procurar a subprefeitura de sua região ou ligar para o número 156. No site da Prefeitura há mais informações. O endereço é www.prefeitura.sp.gov.br/IPTU. Com essa criatividade dos fraudadores, é preciso ficar alerta. A gente está percebendo que cada vez mais os fraudadores estão tomando cuidado com os detalhes que estão sendo utilizados para a geração dessa documentação. Então, se o contribuinte não ficar muito atento, cada vez fica mais fácil dele cair nessa fraude e dele pagar um valor que não está sendo cobrado pela Prefeitura. O Marcos já viu que no começo do ano que vem, quando chegará o imposto, será preciso checar com atenção o documento que for entregue na caixinha do correio. Eu vou procurar me informar junto aos órgãos competentes, se me telefonar e averiguar se realmente o IPTU que está sendo enviado para minha casa, se realmente é verdadeiro. É melhor. Todo cuidado nesse momento é realmente imprescindível. Agora, nos destaques internacionais, Barack Obama começou a última viagem como presidente dos Estados Unidos. Antes de embarcar, ele comentou o resultado das eleições. Na primeira entrevista desde a eleição de Donald Trump, Obama contou que aconselhou o presidente eleito a enviar uma mensagem de união para as minorias e mulheres que estavam preocupadas com o tom da campanha eleitoral. Obama já está na Grécia e deve visitar também Alemanha e Peru. E Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin tiveram a primeira conversa. Os dois se falaram por telefone e o assunto principal foi o combate ao terrorismo. Os líderes das duas maiores potências bélicas do mundo prometeram que vão trabalhar juntos no combate ao terror e também para melhorar a relação entre os dois países. Durante a campanha, o republicano já tinha mostrado interesse em se aproximar de Moscou e fez críticas à OTAN, que defende os países contrários ao governo de Moscou. Na primeira entrevista desde a vitória de Trump, Barack Obama assegurou que o sucessor deve manter o compromisso do país com a OTAN, que é um tratado entre os países do Atlântico Norte. Obama embarcou para a última viagem como presidente. Ele visita a Grécia, a Alemanha e o Peru. O camaronês de 29 anos que tentou entrar no Brasil ilegalmente será repatriado em breve para a República de Camarões. Ele passou 11 dias escondido em um navio carregado de açúcar que atracou no porto de Suape, em Pernambuco. O estrangeiro Jacques Ded Bella, de 29 anos, foi encontrado a bordo do navio de bandeira das Ilhas Cook, na Oceania, que saiu do porto de Duala, na República de Camarões,
no último dia 31 de outubro. O africano, que estava desempregado no país de origem, foi achado por tripulantes da embarcação na chegada ao porto de Suape. Depois de alimentado, o camaronês foi ouvido por policiais federais no Recife com a ajuda de um tradutor da língua francesa. A polícia também deve ouvir o comandante do navio para saber como o estrangeiro embarcou sem ser notado. Jacques Ded Bella deve voltar à República de Camarões no mesmo navio em que veio, depois que toda a carga de açúcar for descarregada no porto de Suape. Ele pode voltar nesse mesmo navio porque ele vai retornar para a República de Camarões. Se não for possível terminar rápido esse procedimento de repatriação, então a empresa vai ter que custear as despesas dele aqui com hotel, com pousada e também as despesas aéreas, como as despesas dos policiais que vão levar ele até aquela república. A última vez que a Polícia Federal deteve a entrada de clandestinos em Pernambuco foi no mês de outubro, quando 6 albaneses foram encontrados em um navio porta-container de bandeira alemã. Todos já foram repatriados. O camaronês não vai responder a nenhum crime no Brasil, mas pode ter dificuldade de entrar no país daqui para frente. Agora uma visita que atraiu muita gente ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O maior avião do mundo esteve no Brasil. Nolan, é o Antonov 225, uma aeronave russa que mede mais de 80 centímetros de comprimento e pesa 175 toneladas. Para se ter uma ideia, são necessárias 6 turbinas para que o avião possa voar. Olha ele. Será que é ele? De longe já deu para reconhecer. É ele mesmo, não é ele não. É ele. A envergadura de uma ponta a outra da asa, com 88 metros de comprimento, o equivalente a um campo de futebol, se destacou na escuridão. Os faróis logo se aproximaram. Ele parecia leve, sem pressa, e assim chegou à pista. Este é o Antonov AN-225, o maior avião de cargas do mundo. Eu fiquei maravilhado, vim em 2010, quando ele veio ao Brasil, e hoje eu tive a mesma emoção de vê-lo novamente. Todo mundo buzinando aqui, parece Copa do Mundo. É a segunda vez que o Antonov vem ao Brasil. Ele chegou durante o dia em Campinas, no interior de São Paulo. Para estacionar uma aeronave dessa aqui no pátio de aeronaves, nós tivemos que reservar 3 posições de grandes cargueiros. Ela sozinha ocupa essas 3 posições. O Antonov é o único exemplar deste modelo, criado durante a Guerra Fria pelos soviéticos para transportar o ônibus espacial. Em decadência, chegou a ficar em um cemitério para aviões na Ucrânia, mas voltou a operar em 2001. Tem capacidade para transportar 250 toneladas. O gigante tem 82 metros de comprimento e o trem de pouso é formado por 32 rodas. Por ser único, por onde passa chama a atenção. Aqui em Guarulhos, as pessoas procuraram o melhor lugar para ver o pouso. É a paixão que faz a gente sair de casa essa hora para poder ver um monstrão que vai vir aí. Este aqui é o Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos. Seria o melhor lugar para conseguir ver este avião quando ele já estiver na pista. Eu digo seria porque olha só a situação deste espaço. Quem chegou mais tarde mal consegue se aproximar da vidraça. Eu, por exemplo, tenho 1,80 m de altura. Olha, mesmo esticando o pé aqui, não consigo ver nada. O Luan subiu em um dos móveis e mesmo assim não dava para ver muita coisa. Não muito, mas dá para ver um pouquinho. Ele vai levar um transformador de energia para o Chile. Cerca de 200 toneladas que cruzarão o continente dentro deste gigante que parece deslizar no céu sem nenhum esforço. Um gigante com 80 metros aí de comprimento realmente não tem como passar despercebido. Não tem mesmo. Bom, a gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco você vai ver que metade das pessoas com diabetes não sabe que tem a doença. E ainda, Nolan, brasileiros que têm dificuldade de dormir poderão ter acesso a um remédio que é um grande aliado no combate à insônia. Os detalhes em instantes aqui no Link Record News. Até já. Agora, 12h16, Link Record News de volta na sua tela. De volta, e brasileiros que têm dificuldade de dormir poderão em breve ter acesso a um remédio que é um grande aliado no combate à insônia, mas que não é vendido no Brasil. A importação da melatonina, que é um hormônio que estimula o sono, foi liberada. Saiba agora na reportagem de Ana Paula Neves quais são os benefícios da melatonina. O amigo do sono em comprimidos. Falo da melatonina.
Um hormônio produzido pelo cérebro que regula o nosso relógio biológico, ou seja, o nosso estado de atividade e descanso. O corpo entende. Quando há o aumento da produção do hormônio, é hora de dormir. Grácia vive na correria típica de quem cuida da casa e trabalha fora. Esse agito todo, de repente, passou a atrapalhar o sono. É o acordar durante a noite, que acho que é a pior coisa para mim. Acordar e não conseguir dormir durante a madrugada. Acorda e fica pensando, é isso? Fico pensando, ligo a televisão e até amanhece o dia, né? Primeiro, ela mudou um hábito. O café. Depois das 6. Assim, à noite eu não tomo mais. Eu acho que ele atrapalha, assim, ele tira o sono. Te deixa mais agitada. Deixa. Reduzir o consumo de cafeína à noite ajudou, mas foi a melatonina que deu a ela a tranquilidade de uma noite bem dormida. Quando eu tomo melatonina, eu sinto assim que eu acordo de manhã normal, até esqueço que eu tomei ele, entendeu? Não é uma coisa que eu sinto viciada, absolutamente. Quando eu falo, eu vou ficar mais relaxada, então eu acabo tomando. Então, não vicia, tomo quando eu quero, quando eu acho necessário. Basta um comprimido nas noites em que ela está mais agitada. Meu filho mesmo que disse: mãe, toma que isso daqui vai te fazer bem, vai te ajudar a dormir melhor. Ele é atleta, ele não é de remédio, então isso daqui eu acho que realmente eu acreditei, porque não ia ter problema nenhum, conhecendo o filho que eu tenho. Né? Como melatonina não é vendida no Brasil, onde é que você conseguiu esse frasco? Não, eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, eu vou muito pra lá. Tá. Então eu compro lá. Você compra nos Estados Unidos? Estados Unidos. Aí já vem com estoque, é isso? Mais ou menos. Lá, em qualquer lugar você compra. Supermercado, farmácia. Porque lá é liberado, né? Lá é liberado. Muito barato, inclusive. Quanto mais ou menos custa um vidrinho desse aí? Acho que uns $5. $5, mais ou menos R$15. R$15. A novidade é que o acesso à melatonina estará mais fácil para os brasileiros. Embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não tenha feito o registro da substância, a Justiça já liberou a importação do hormônio. Isso significa que em pouco mais de um mês, esse hormônio cheio de benefícios estará à disposição nas farmácias de manipulação. Cerca de 40% dos brasileiros sofrem com problemas do sono. A notícia da venda de melatonina no Brasil pode soar como canção de ninar aos ouvidos de quem dorme mal. O seu organismo pede que você durma e acorde numa hora em que a sua necessidade social não acompanha. Nesses casos, a melatonina pode ajudar antecipando um pouquinho o horário de dormir, porque a melatonina ela ajuda no início do sono. A especialista explica que, como o pico da produção da melatonina acontece à noite, pessoas que insistem em dar uma espiadinha no computador ou no smartphone antes de dormir podem não ter qualidade de sono. Para o organismo, o azul das telas sinaliza que ainda é dia. Nesse sentido, você acaba estando propenso a ter um distúrbio do ritmo. Outro ponto, pessoas que trocam a noite pelo dia em função do trabalho têm um sério prejuízo na produção de melatonina. Os estudos mais clássicos, aqueles que observaram em mulheres com turnos de trabalho, por exemplo, ou noturno fixo ou alternado, que prejudicavam o seu período de sono, mostraram que essas pessoas, elas tinham, além do distúrbio de ritmo, tinham também maior propensão a doenças e a câncer de mama. E isso, possivelmente, pela alteração da melatonina devido a esse estilo de vida desfavorável. A substância também atua como reguladora do sono de deficientes visuais, por informar o cérebro de que é hora de descansar. Já se sabe que o hormônio do sono tem um efeito de proteção ao organismo também. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, pesquisadores constataram que as mulheres com câncer de mama têm apenas metade da melatonina encontrada nas que estão saudáveis. Associar a substância ao tratamento convencional já está em estudo. A
relatos positivos também sobre o uso da substância no alívio da enxaqueca e até no tratamento de autismo. Mesmo prestes a ser vendida no Brasil, a melatonina deve ser usada com acompanhamento médico. Uma dose muito elevada pode fazer com que o pico mínimo da manhã seja inibido e, portanto, pode até trazer sonolência no dia seguinte. Grácia segue as recomendações médicas direitinho e faz questão de compartilhar a notícia. Tá dormindo mal? Toma melatonina, que não tem problema. Bom, o assunto ainda é saúde e agora um alerta para a sua saúde. O diabetes avança em todo o planeta e metade das pessoas com diagnóstico não sabem que tem diabetes. Vamos ver a reportagem aqui. Uma gaveta cheia de remédios e uma rotina que inclui 3 aplicações de insulina por dia. Seu Rubens, 61 anos, há 30 descobriu que tem diabetes. No caso dele, é a mais comum, a tipo 2, geralmente relacionada ao estilo de vida das pessoas. A questão da diabetes é um controle e também é uma prova, né, de resistência, né? Casos como o de seu Rubens estão cada vez mais comuns. Uma pesquisa da Federação Internacional do Diabetes revelou que 1 entre 11 pessoas no mundo tem a doença. O levantamento mostrou ainda que de cada 2 pessoas com diabetes, 1 ainda não sabe que tem a doença. No tipo 1, ele aparece os sintomas. O diabetes tipo 2, como ele é uma doença assintomática nos primeiros anos em que ele aparece, muitas pessoas não sabem, só saberia mesmo se fizesse o exame. O corpo dá alguns sinais: maior vontade de urinar, maior sensação de sede, cansaço constante, feridas que demoram a cicatrizar e formigamento nas extremidades. O Brasil tem quase 14 milhões de pessoas com diabetes. É o 4º país no mundo em número de portadores. Por isso, seu Francisco está sempre atento à prevenção. Você tirar as gorduras, tirar todo o açúcar também. É o início e depois é o remédio. Em Goiás, pesquisadores da Universidade Federal desenvolveram um medicamento que ajuda na cicatrização de diabéticos. Veja com o repórter Carlos Magno. Este vidrinho, com apenas algumas gotas, tem milhões de nanopartículas, tão pequenas que só mesmo com um microscópio potente para enxergar. E foi com nanotecnologia que pesquisadores da Universidade Federal de Goiás desenvolveram um remédio para tratar feridas de diabéticos, um problema muito comum nas pessoas que têm a doença. Esse medicamento ele seja mais eficiente por levar esse princípio ativo, que no caso é a insulina, para ajudar na cicatrização dessas feridas de pacientes diabéticos. O medicamento vai ser aplicado em forma de spray. Além de facilitar a aplicação, vai diminuir também o risco de infecção. O experimento da Universidade Federal de Goiás vai ajudar pessoas como a Luzia e 2 filhos dela que têm diabetes e sentem literalmente na pele o que é ter uma feridinha e precisar curar. Isso, o diabetes mal controlado, no caso de feridas, ele pode causar até amputação se não tratado. É uma boa notícia, mas que ninguém espere o remédio na farmácia muito cedo. Testes e burocracia devem levar pelo menos mais uns 5 anos. Interatividade na tela, uma briga que se desenrola na justiça entre médicos, biomédicos e farmacêuticos. Perguntamos para você na enquete de hoje se você acha correta a prática de atividades médicas por outras categorias, como farmacêuticos e biomédicos. Há um questionamento aí, por exemplo, sobre a prescrição de alguns medicamentos por farmacêuticos, aplicação de botox e também a realização de peelings por biomédicos. E tudo isso é resolvido nesse momento na justiça. O que você acha sobre a questão? #link Record News pelas redes sociais ou participe utilizando o nosso WhatsApp, no número que aparece agora no seu vídeo, DDD 11 95307 1851. Então vamos às mensagens agora. Vamos dar uma olhadinha que o pessoal tem pensado aí sobre esse assunto. Se você é a favor da prática de atividades médicas por outras categorias, como farmacêuticos e biomédicos, Rodrigo de João Pessoa, Paraíba, sou a favor, porém tem que ser comprovado que o profissional tenha conhecimento e experiência sobre o procedimento. Tá aí, Rodrigo, obrigado pela sua participação. Agora, lá do Rio Grande do Sul, vem a participação do Cássio. Se até os médicos erram, imagina quem é capacitado em outra área. Fica o questionamento. Obrigada, Cássio. O Ricardo de Manaus, sou a favor.
Se o profissional for capacitado, não vejo problema. Além disso, quem ganha é a população com mais profissionais para prestar assistência. Essa é a opinião do Ricardo de Manaus. Você também pode continuar participando com a gente. Hashtag #LinkRecordNews pelas redes sociais ou então pelo WhatsApp, assim como eles fizeram, DDD 11 95307 1851. O Link Record News aproveita agora e faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. No próximo bloco, você vai ver a dieta do bom humor. Conheça os alimentos que ajudam a diminuir o nervosismo, a ansiedade e o cansaço. É já já, agora 12h27, a gente volta em instantes. 12h32 pelo horário brasileiro de verão, estamos de volta com o Link Record News. Você sabia que uma alimentação balanceada ajuda a diminuir o nervosismo, a ansiedade e o cansaço? Que maravilha isso, hein? Segundo nutricionistas, o que você come pode estar diretamente ligado ao seu humor. E para ficar de bem com a vida, veja quais são os alimentos que fazem a diferença. Para bom humor, existe receita. É só saber o que você coloca no seu prato. O da Érica tem a cara do dia dela. Para me sentir bem, para ter humor, para poder aguentar o dia a dia, né? Porque a gente é mãe, a gente é empresária e a gente é esposa, então você tem que estar bem. E faz sentido, os alimentos têm papel decisivo no nosso estado emocional. Em primeiro lugar, você tem que dar prioridade para alimentos que contenham ferro, ácido fólico, aminoácidos também essenciais que vão auxiliar na produção de serotonina, que é um neurotransmissor responsável por toda essa sensação de bem-estar, fora as vitaminas do complexo B que vão te dar mais energia. Se a alimentação tiver calorias demais e nutrientes de menos. Na verdade, alimentos que vão prejudicar também aqueles que tendem a prejudicar a saúde intestinal, que também está associado a todo esse processo, né? Então, até alguns estudos apontam que pessoas que têm muita constipação, né, tem aquele intestino mais lento, tendem a ser mais estressadas também. Ou até mesmo você se tornar compulsivo. Na indicação da nutricionista para levantar o astral estão, por exemplo, a banana, rica em vitamina B6, brócolis, espinafre, verduras verdes escuras, têm ácido fólico e atuam como antidepressivos naturais. A laranja auxilia no combate ao estresse e até frutos do mar são fortes aliados do bom humor. Mas não adianta você estar ansioso e achar que comendo tudo isso em uma só refeição vai melhorar. Esses alimentos precisam ser consumidos todos os dias. E claro, combinados com exercícios físicos e um estilo de vida saudável. Durante anos, Patrícia compensava tudo no prato. Antes eu já comia muita gordura, fritura, doces e tinha assim um longo espaço de tempo. Hoje em dia eu como de 3 em 3 horas, pratico esporte. E come muito melhor. Resultado? A vida ficou mais saborosa. Estou muito mais bem-humorada, estou muito mais disposta para aguentar o tranco de casa, de pega leve e traz com o filho. E estou me sentindo bem mesmo. Tanto assim, até com relação à pele, a pele está ficando melhor, o cabelo e muitíssimo feliz. Que beleza! E ainda falando de alimentação, de comida, não necessariamente tão saudável, mas ainda mantendo a linha do bom humor. Você já imaginou receber um buquê de coxinhas? É isso mesmo, no lugar de flores, um salgado. Pois é, o buquê comestível virou uma fonte de renda para uma mulher que estava há meses desempregada. Vamos ver a reportagem. Em busca de um novo trabalho, ela passou a ter mais tempo com o filho e veio justamente dele um pedido inusitado. Pedido que acabou virando o novo empreendimento da família nesses tempos de crise. Ele chegou com essa história: mãe, eu preciso fazer uma surpresa para Evelyn. E eu prometi para ela que quando a gente fizesse 5 meses de namoro, eu ia dar um buquê de coxinha para ela. De onde o Eduardo tirou a ideia de dar um buquê de coxinha para a namorada? Para tentar responder essa pergunta, eu vim aqui na escola dele, tirei ele da aula para te perguntar, Eduardo, de onde você tirou essa ideia maravilhosa? Eu tirei de uma página no Facebook que eu vi lá, daí eu prometi para ela que com 5 meses eu ia dar para ela. Depois deu 5 meses e pensou, meu Deus, de onde eu vou tirar um buquê de coxinha? Daí eu pedi para minha mãe e ela fez, daí deu tudo isso. E a namorada gostou? Como é que foi? Nossa, ela amou, ficou super feliz. Depois de dar uma mãozinha para o filho fazer aquela moral com a namorada, a Dircilene resolveu postar a história na internet. E aí, meu amigo, é difícil encontrar um tempo na agenda dela, viu? Tô com muita encomenda.
Tem encomenda todos os dias, até segunda-feira, que daí comecei a pedir pro pessoal para ligar 2 dias antes, né, de antecedência. Mas até segunda-feira minha agenda já está lotada. Coxinha por si só já é um sucesso, né? Vamos combinar. Imagina então se envolta em tanto brilho, papel colorido e enfeites. Um presente digno dos paladares mais exigentes, vai dizer. E depois de tanto trabalho, o resultado do nosso buquê de coxinha é esse aqui. Vai dizer se não dá uma água na boca, né? A gente já olha um buquê de rosas e acha lindo. Isso aqui, ó, 30 vezes mais bonito. Me conta uma coisa, Adilson, você dá um trabalhão, mas depois quando vê pronto, dá um orgulho, né? É uma satisfação ver isso pronto. Dá trabalho, realmente dá trabalho, mas é muito bom. E me conta, quando a pessoa recebe, você que entrega o buquê no trabalho das pessoas, na casa, na escola, qual que é a reação das pessoas quando elas se deparam com esse buquê? Gente, há diversas reações. As pessoas ficam muito felizes. Geralmente as mulheres estão entregando para os homens, né? Porque os homens geralmente não têm um presente para a gente dar. Mas um buquê de coxinha não tem quem não goste. Não tem quem negue. Não tem. Eu também quero um buquê de coxinha, né? Olha, aposto que meu marido adoraria. Ele adora coxinha, um buquê. Aí, tá aí a boa ideia sendo sugerida. Muito boa. Bom, a Superlua, né? Falada Superlua promoveu um espetáculo em quase todo o país. Em muitos lugares as pessoas queriam ver e fotografar o fenômeno que é muito raro, Lidiane. É raríssimo, mas aqui em São Paulo, com o tempo encoberto e chuva, o que as pessoas viram mesmo foram as supernuvens. Em Florianópolis foi um espetáculo, uma beleza que iluminou o céu. A superlua também encantou quem aguardava nas praias de Maceió. Nem as nuvens conseguiram encobrir o brilho da superlua no céu de Salvador. O fenômeno atraiu muita gente para a orla da capital. No Farol da Barra, uma galera se reuniu no gramado. E não para por aí. Goiânia, Manaus. O fenômeno não acontecia há 68 anos. A Lua precisa estar no chamado perigeu, quando está mais próxima da Terra. Desta vez, chegou a meros 356 mil quilômetros. Todo mês nós temos o perigeu e também ocorre todos os meses a lua cheia. Só que de vez em quando acontece desses dois fenômenos acontecerem no mesmo dia, ou seja, o perigeu lunar e também a lua cheia. E quando isso acontece, popularmente se chama de superlua. Um momento especial, quando a lua está mais brilhante e pouco maior. Em São Paulo, a expectativa era grande, como a lua. Fascinada pela beleza e mistérios da astronomia, esta estudante foi ao Parque do Ibirapuera acompanhar com a família. Eu espero que as crateras estejam mais definidas, né? Porque a lua vai estar mais próxima, então vai ser um maior brilho que ela vai emitir. E eu espero que fique mais detalhado. Só que a chuva fraca e a nebulosidade esconderam a estrela principal. Enxergar a superlua só com uma ajudinha da sorte. Com o tempo encoberto, a noite dos paulistanos está mais para supernuvens. Tô olhando, mas não consegui nada, tô na expectativa. Ela não apareceu. O paulistano ficou frustrado. Sorte do pessoal lá de Belém, que não quis perder nenhum clique. Eu adoro olhar para o céu, então foi um prazer vir aqui e ver essa lua linda, maravilhosa. Bom, Eli que Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Agora, 12h e 45 minutos, Link Record News de volta na sua tela. De volta e nesta quarta-feira vai ao ar um dos capítulos mais esperados de A Terra Prometida. São as cenas que põem fim a um grande mistério. Lidiane, o público vai finalmente saber quem é o personagem que tem rondado os hebreus. Um gigante que impressiona não só pelo tamanho, mas também pela caracterização e também os efeitos especiais. Se na novela o gigante sai das grutas, na vida real ele surgiu primeiro nesses desenhos e depois no computador do Robson, um especialista em efeitos visuais. O trabalho, que durou 4 meses, envolveu cerca de 400 pessoas. O trabalho começa no texto, porque a gente sempre ilustra visualmente o que está no texto. Então, assim que o texto chegou em nossas mãos, nós começamos a ler quais são as ações do gigante, com quem ele vai interagir, quais os ambientes, quais cenários, né? Tem cenários que são construídos
para o tamanho do gigante, tem cenários que são construídos para o tamanho dos atores, o gigante é em computação gráfica. Como o gigante interage com personagens da novela, nem tudo podia ser feito no computador. Foi preciso recriar os objetos manuseados por ele. O gigante tem cerca de 3,60 metros de altura. Para a gente ter uma ideia do que isso representa, eu vou mostrar, olha só, um machado usado por ele. Um machadão pesado, viu? Esse daqui, para a gente comparar, é o machado em tamanho natural. Esses elementos cenográficos são os que ajudam a trazer a realidade para a ficção. A gente usa justamente essa proporcionalidade. Por exemplo, essa faca aqui, né? Então, eu sou uma pessoa normal, eu uso uma faca desse tamanho. Aí eu estou falando com você, você é o gigante. Se você me der sua faca, que para você é o tamanho normal, para mim vai ser desse tamanho. Outro detalhe foi a mudança da postura corporal dos atores que contracenam com o gigante. Se eu sou um gigante, você imaginar que eu sou muito mais alto, eu vou estar olhando para baixo para falar com você. E se eu estiver em cima, você vai estar olhando para cima. A caracterização do boneco usado nas gravações demorou 1 mês para ficar pronta. A cabeça do gigante é feita de isopor e de silicone. E tudo aqui é superlativo. Foram usados, por exemplo, 4 quilos de cabelo para ele ficar assim com essa aparência. A gente conseguiu, né, um pouco do cabelo do ator e passamos a procurar, né, um cabelo com 60 centímetros, né, para aplicar no gigante Tal Mal, né? E aqui na frente, né, foi aplicado fio a fio. Para que não haja diferença entre o boneco e o ator, até as sujeiras da pele foram reproduzidas. Ele, como é um gigante, vive nas grutas, lá ele tem a pele toda manchada, toda suja, né? Então, a gente passou, né, do ator que tem o ator, a gente passou para o gigante Tal Mal. Você vai conhecer o gigante Tal Mal no capítulo especial da próxima quarta-feira. É a partir das 8h30 da noite, em A Terra Prometida. O gigante! Certo, então a gente reforça o convite, você não pode perder, na próxima quarta-feira, o capítulo especial da novela Terra Prometida. E está confirmada a segunda inclusão a toda a prova, corrida e caminhada, realizada pelo Instituto Olga Cos, em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A corrida acontece, então, no dia 4 de dezembro, às 7 da manhã, no circuito do Ibirapuera. Para conhecer o trabalho do Instituto, acesse o site institutoolgacos.org.br. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp e participe nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no nosso Twitter. Entre também na nossa página no portal R7. A gente se encontra, então, novamente às 3 da tarde na segunda edição do Link Record News. Record News, informação para você crescer. Até mais. Até mais.